Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso grande debate. Obrigado por estarem aqui. A gente sabe que depois do almoço dá um pouco mais de sono, mas eu agradeço pela presença de todos. Espero que a gente tenha um bom debate aqui hoje. Quem vos fala aqui eu sou o professor Carlos Garcia. Eu vou estar na qualidade de debatedor desse encontro e vamos ter o privilégio de ter dois apresentadores que acho que vão ser bem instigantes para esse momento. Então, eu gostaria de chamar à mesa a Carolina Com Andrades Luiz. Por favor, Carol. Assim como também nosso amigo, o José, mas o Zé para os íntimos. Por favor, José Alberto Orsi. Bem, para quem não conhece a Carolina e o José, o Zé, eu vou rapidamente ler, então, aqui qual é a titulação que eles têm e qual é o lugar que eles vão também falar. A Carolina, então, é doutoranda em saúde coletiva pela Unicamp, mestre em saúde coletiva pela Unicamp e tem graduação em terapia ocupacional pela UFSCar. O José Alberto Orsi, ele é presidente da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Pessoas com Esquizofrenia, a ABRE. É também doutorando no Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e graduado em Engenharia Civil. Então, cada um vai ter um tempo aqui para nos apresentar a temática e depois, como de praxe, a gente coloca à disposição o microfone para perguntas. Então, já podem ir anotando as suas perguntas e questões. E eu também estou aqui para provocar essas perguntas para acontecerem, né? Esse eixo que a gente está aqui é um eixo que vai discutir a reinserção social, certo? Então, é desse lugar que a gente vai tentar tecer uma costura hoje aqui, certo? No mais, acho que podemos já imediatamente abrir. Você quer que eu marque? Acho que para ter uma noção só. Então, por favor, Carol. E também queria, antes de passar a palavra, agradecer pela presença de vocês, pela disponibilidade de tempo, de estar conosco, de partilhar conosco aqui a fala e a experiência. Então, muito obrigado, eu falo aqui em nome de todos os envolvidos, por toparem estar conosco. Boa tarde a todos e todas. Acho que vocês me escutam bem, né? Tá. Queria agradecer muito o convite de estar aqui, né? Estou lisonjeada de poder estar nesse encontro e partilhar um pouco da minha experiência enquanto trabalhadora, né, e pesquisadora na rede de saúde mental, tá? Então, acho que para dizer um pouquinho do meu lugar de fala, né? Primeiro, assim, eu acho que eu tenho esse lugar enquanto trabalhadora da rede do SUS de Campinas, né, em São Paulo. Então, eu atuei 13 anos na rede de saúde mental, dentro de oficinas de geração de trabalho e renda, né? Lá aqui no município de Campinas, a gente tem vários equipamentos dentro da RAPS, né? Dentre eles, tem um equipamento que é exclusivo, né, para geração de trabalho e renda, tá? Que a gente sabe que não tem isso em todos os municípios, né? Mas eu tive esse privilégio também de estar numa rede bem robusta, que hoje também está bem sucateada, né? Mas pude participar dessa construção, assim. Então, falo desse lugar de trabalhadora do SUS, militante da luta antimanicomial, né? Que eu acho que a gente não pode... eu acho que a clínica ela é sempre política, principalmente na saúde mental. Então, a militância faz parte. Se a gente não entende isso, eu acho que a gente não faz uma clínica ampliada, compartilhada, né? Assim. Então, enquanto pesquisadora, né? Mestra e doutoranda, também sempre eu participo de um grupo de pesquisa lá da Unicamp, que é o Interfaces,
que sempre trabalhou com pesquisas participativas. Então, a gente tem usuários familiares que fazem parte do grupo de pesquisa, né? Então, não foi à toa que eu quis entrar nesse grupo, né? Enquanto militante, trabalhadora da saúde mental, e sempre trabalhando com as narrativas, né? E os efeitos de narratividade com relação a isso. Então, eu vou apresentar para vocês um pouco desse meu percurso e hoje eu vou falar assim sobre a questão da inclusão social pelo trabalho, que é um pouco essa jornada que eu tive enquanto terapeuta ocupacional dentro dessa rede, tá bom? Então, estou um pouco nervosa, porque as mesas que nos presidiram foram muito boas, intensas, né? Então, acho que tem uma responsabilidade da gente estar aqui. Então, estou tremendo aqui, gente. Então, assim, queria falar um pouquinho para vocês desse guia, né? Que é um guia prático de economia solidária e saúde mental. É um dos produtos do meu mestrado, né? Assim, na verdade, eu terminei o mestrado e daí eu recebi um convite para poder escrever junto com o pessoal do Rio, da ITCP lá do Rio, esse guia. Então, a ideia dele é um guia gratuito. Depois, quem quiser, eu posso mandar, né, assim, no PDF. Ele teve uma tiragem pelo CNPq, tal, que a gente conseguiu imprimir, mas ele já acabou, né? Mas ele tem em PDF. E a capa foi o Sami, que é um usuário lá do Rio, que é artista, ilustrador, que fez a capa. Então, foi um projeto muito bacana, né, e importante, do qual eu pude fazer parte. No final, eu vou mostrar um pouquinho para vocês as experiências de geração de trabalho e renda, porque ele ficou bem bonito, né? Assim, é um filho. Então, queria mostrar para vocês as experiências que existem, né, exitosas, assim. E ele tem esse nome, Dá para Fazer. Não sei se vocês já viram esse filme, Si Può Fare. É um filme maravilhoso, né? Assim, que ele traz uma cooperativa italiana e que um sindicalista vai no hospital psiquiátrico e inicia essa conversa, né, com os usuários. E aí eu acho muito legal, ele é emblemático nesse sentido, ele traz uma assembleia e conversa com os usuários, perguntando o que eles gostariam de fazer. E aí ele vai pondo e vai falando, isso dá para fazer, si può fare, né? Então, eu acho que a gente resgata essa questão com todas as intempéries do neoliberalismo, tudo que a gente tem vivido, dá para fazer, né? Então, acho que é essa experiência prática que eu trago, tá? Então, acho que para a gente entender um pouco essa questão do trabalho, né, a gente precisa entender também a radicalidade, né, da onde vem a economia solidária. Ela vem da radicalidade do cooperativismo revolucionário, né, do socialismo utópico. Então, ela tem essa raiz e ela vem contra a Revolução Industrial, né? Então, no século XVIII, a gente tinha a Revolução Industrial, em que tinha a exploração desmedida da mão de obra, ausência de direitos trabalhistas, miséria dos trabalhadores, em que as crianças eram empregadas, né, em jornadas exaustivas de trabalho, não tinham direito trabalhista. Então, aqui a gente não fala nem de direito nem de cidadania, isso não existia, né? Então, na primeira década do século XIX, a gente tem o owenismo, né, que é um britânico, Robert Owen, que começa com a questão das aldeias cooperativas. Ele era um socialista, tá? E ele propõe leis de proteção aos trabalhadores e deixou de empregar crianças, ergueu escolas, e ele propôs essas aldeias cooperativas em que os trabalhadores teriam terras disponibilizadas pelo governo e para plantar para sua própria subsistência, e o excedente eles trocavam entre cooperativas, né? Então, o movimento owenista foi a partir dos movimentos sindicais e cooperativos. Então, não é à toa que eu trouxe o Si Può Fare, que o sindicalista foi lá, né, na cooperativa, porque é esse o nascimento realmente da economia solidária, né? Ela vem da Revolução.
E eu acho que eu fiquei tomada também com a fala do Tadeu hoje de manhã. Então, como a gente retoma a revolução, né? Então, já nasceu da revolução. Então, acho que isso a gente precisa resgatar e nunca esquecer, né? Então, o cooperativismo e a economia solidária, eles vêm para... Tem como os princípios básicos, né, a propriedade coletiva ou associada do capital, então propõe outro modo de produção, né, outra lógica. O direito à liberdade individual, em que a gente tem como resultado disso a solidariedade e a igualdade. Então, a gente precisa de mecanismos estatais também para isso, para a redistribuição solidária da renda, né? E traz também uma outra prática relacionada à administração, que é a prática da autogestão. Então, que a administração se dá de forma democrática. Então, aqui a gente tem a revolução e a democracia, né? E que estão dentro da economia solidária e do movimento cooperativista. Só que, para isso, a gente precisa ressignificar o trabalho, né? Quando a gente pensa no trabalho, na saúde mental, a gente precisa ressignificar esse trabalho, porque o trabalho antes não era um trabalho de direito, de cidadania, né? Então, a gente tem o Marx, né, que ele também vem do oenismo, e ele traz que o trabalho é um processo de transformação, que, quando a gente transforma o mundo ao nosso redor, a gente também se transforma, né? Então, acho que essa é a grande contribuição do Marx, nesse sentido, de que o trabalho ele transforma, ele é um processo de transformação, tanto do sujeito quanto do que está ao redor, né? Assim, da natureza. Então, eu acho que essa é a grande contribuição do Marx, que até hoje, né, ele é um grande pensador nesse sentido. Então, aí a gente tem a psicodinâmica do trabalho, ergonomia, clínica da atividade, ergologia, psicossociologia. Elas são diferentes, tá? Mas o que elas têm de comum? Elas propõem a atividade como algo central. Então, que é aquilo que se passa entre o sujeito, que a realiza, o objeto, que é construído, e os outros, né? Que também se transformam a partir daquilo que foi produzido, né, na atividade. Então, eu, como terapeuta ocupacional, acho isso muito importante e caro, né, que é o instrumento também do terapeuta ocupacional, a atividade. Então, é algo importante a ser dito, né, e transformador. Então, passa a olhar para a ação no trabalho e o poder de agir dos sujeitos no trabalho, né? Então, muda completamente, né, gente? Do que da ausência de direitos, da exploração. Então, é possível olhar para o trabalho como processos emancipatórios dos sujeitos. E que o trabalho pode operar saúde, não só o adoecimento, como ele pode operar também, né? Assim, então... Então, a economia solidária no Brasil, né? Ela chega no século XX, com os imigrantes europeus. E aí eu fico me perguntando, assim, né, que elas eram cooperativas de consumo e agrícolas, em sua maioria, quando chegaram. E aí eu fico perguntando se elas já não vieram colonialistas e escravocratas também, né? Assim, fica a pergunta, porque a maioria das cooperativas, quando elas chegaram, elas não eram autogestionárias, né? Elas eram com o trabalho assalariado, que eu acho que é de todas essas questões culturais e políticas que a gente tem no Brasil mesmo, da construção do trabalho para a nossa população. E a gente tem, infelizmente, as coopergatos, né, que a gente chama, que as pessoas colocam a roupagem da cooperativa para a precarização do trabalho, né? Então, vem o cooperativismo, mas a gente não tem, dentro do Brasil, assim, legislações que amparem os marcos legais,
demoraram muito tempo para conseguir ser constituído das cooperativas sociais. A lei do cooperativismo ela é toda arriscada, né? Assim, tem encargos muito altos, então a gente tem uma série de questões legislativas que dificultam os empreendimentos se organizarem enquanto cooperativas de fato, né? E em 1980 e 90 teve uma crise social grande, né, de desemprego em massa, acentuada exclusão social aqui no Brasil, e aí a economia solidária ela ressurge, né? Assim, eu acho que ela vem sempre nesses momentos mais forte, como um caminho, um meio de sair da miserabilidade. E então a gente tem as cooperativas, ou as associações produtivas. Aqui no Brasil a gente tem bastante cooperativas no ramo da metalúrgica, tá? Em que os trabalhadores elas são muito fortes na metalurgia, autogestionárias, porque os trabalhadores tomaram a massa falida das fábricas e o maquinário, né, o galpão, passou a ser dos trabalhadores enquanto cooperados. Então, a gente tem experiências bem fortes nesse ramo da metalurgia no Brasil. A gente também tem cooperativas fortes na questão dos catadores, né? Assim, também é outra área bem forte no cooperativismo brasileiro. E a gente tem o MST também, né? Assim, que a gente pode pensar como um empreendimento, né? Como uma questão cooperada importante no Brasil. E temos as ITCPs também, né, as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares e sociais, que, como a universidade pega o conhecimento, a pesquisa e transforma isso para a população, né, como tecnologia. Então, as ITCPs também são importantes nesse sentido para o cooperativismo, para os empreendimentos econômicos solidários. Então, aí, falando um pouquinho da reforma psiquiátrica, né, e como que a gente junta tudo isso? A economia solidária, essas clínicas do trabalho, a reforma psiquiátrica, né, a gente vai fazendo esse alinhavo. Então, em 1990, a gente tem a consolidação das mudanças, a consolidação da Política Nacional de Saúde Mental, que, com a consolidação de mudanças, dimensões assistenciais, legislativas e socioculturais, e que teve como princípios éticos a inclusão, a solidariedade e a cidadania, né? Aí nós temos a ótica e a ética da reforma psiquiátrica, e a nossa reforma é influenciada pela italiana, principalmente, né? Então, como ela opera processos sociais de grande complexidade, também precisa da questão da produção de novos sujeitos de direitos cidadãos, que até então a gente não tinha, né? Então, a Lei 10.216, de 2001, é uma lei importante, a Lei da Reforma Psiquiátrica, e que ela traz como desafio a consolidação de uma rede de serviços em saúde mental, né? Mas que propõe uma reconstrução de saberes e práticas para o tratamento em liberdade, para o cuidado ampliado e compartilhado, e da luta antimanicomial. Que nem eu falei, toda clínica é política, a gente não pode desatrelar nunca. Eu acho que, hoje em dia, é muito perigoso, né, quando a gente ouve isso, porque as pessoas conseguem dissociar, né, essas questões. Só que, para mim, elas são fundamentais, né, para o trabalho dentro da saúde mental. Então, como que tem o encontro da economia solidária e da luta antimanicomial, né? Esse encontro ele se dá a partir da consolidação da política pública de economia solidária. E, em 2001, no Fórum Social Mundial, tem a construção da SENAIS, Secretaria Nacional de Economia Solidária, e aí se dá o encontro entre os movimentos,
a partir dos movimentos sociais, da sociedade por uma sociedade mais inclusiva e solidária, que é tanto a proposta da economia solidária quanto da luta antimanicomial, né? Então, traz mudanças de concepção com relação à loucura e sobre a diferença do enfrentamento das adversidades do mercado capitalista para as pessoas com questões de saúde mental e que exclui, né, essas pessoas em processo de vulnerabilidade social, não só com questões de saúde mental, mas a população em situação de rua, a população carcerária. E, então, tem essa junção, porque o cooperativismo, a cooperativa social, ela junta todas essas questões de vulnerabilidade, né? Assim, não é só exclusivamente para a população com questão de saúde mental, tá? É por qualquer pessoa em desvantagem social. Então, aí a gente consegue começar a falar de cidadania, né? Então, a cidadania social, ela depende do acesso a trocas afetivas, relacionais, materiais, ao morar e produtivas, como já dizia o Saraceno, né? Assim, que traz a pauta da reabilitação social para a gente. Então, ela acaba sendo um caminho possível para a aquisição da cidadania social, da contratualidade social dos sujeitos. Então, nisso entra também o direito ao trabalho. Então, as pessoas em situação de desvantagem social, né, que vivenciam a violação de direitos, a invenção e construção de espaços reais de trabalho, como eu falei das cooperativas sociais, pode ser um caminho e um modelo emancipatório, né, para as pessoas. Então, eu trago alguns conceitos também importantes para a gente conseguir chegar na questão do protagonismo, né, dos usuários da saúde mental, nessa questão do trabalho. Então, a autonomia é um desses conceitos chaves e traz como o sujeito lida com as suas redes, né? E como ele age sobre o mundo, e que isso só se constrói nas relações. Então, deve ser sempre colocado em situação, não há autonomia pronta. Por isso que a gente traz a questão da singularidade. Porque é sempre no encontro com o outro, da necessidade do outro, que a gente constrói a autonomia. Ela não tá pronta, né? E esse é um desafio. E a importância e a beleza também dessa construção. Também a questão do empoderamento, que seria o aumento do poder e autonomia pessoal e coletiva. Então, traz para as relações interpessoais e institucionais. E estratégias de ajuda e suporte mútuo são importantes para a gente conseguir chegar na questão do empoderamento, né? Para as pessoas que têm relações de opressão, dominação e discriminação social, que passam por isso. Então, precisa também envolver a questão da cultura, de eventos de caráter social, cultural, artísticos, né, para a diminuição da discriminação também. E o recovery, né, também, que seria a superação de questões relacionadas ao adoecimento, mas que não pode ser confundido com cura, tá? Então, seria as acomodações e suportes necessários para a pessoa poder viver de maneira digna e segura, né, assim. E que é um processo pessoal único para os usuários poderem viver sua própria vida, apesar do adoecimento, né? Assim, e com a tomada de decisões acerca da própria vida e do seu adoecimento, né? A gente tem que sempre lembrar que os problemas sociais incidem diretamente, né, nas questões de saúde mental. Então, no Brasil, a gente tem muita a vulnerabilidade social e isso também implica
menor ou maior poder contratual, né, de empoderamento, de conquista do recovery. Então, mas são conceitos que a gente nunca pode perder de vista enquanto trabalhador da saúde, né, para, de fato, ter o protagonismo dos usuários, né? Então, o direito ao trabalho ele foi cerceado por mais de 100 anos, né, assim, pela irreversibilidade da internação psiquiátrica. Então, as pessoas passavam a ser moradores dos manicômios, né? E então, com isso, tinha o controle dos corpos e a exclusão dessas pessoas do mercado de trabalho. E então isso fez com que tivesse uma construção de um outro trabalho, né? Da validação dos saberes e a entrada na trama social, porque o trabalho ele sempre foi usado no manicômio, né? Primeiro para passar o tempo, como para ter direito ao cigarro, para substituir o trabalho dos funcionários, como disciplina, como norma moral, como punição. Então, o trabalho sempre permeou, né, esse espaço. Então, a gente precisa ter uma reinvenção, né, uma nova invenção desse trabalho, pensando em todos esses conceitos e na questão da cidadania real, né? Então, a inclusão social pelo trabalho precisa de uma rede de atenção psicossocial, precisa do protagonismo e de iniciativas articuladas com os recursos do território, para que, de fato, aconteça a inclusão social, né? Então, aqui eu trago as narrativas dos usuários do serviço que eu trabalhava, né, lá em Campinas, que foi parte do meu mestrado, em que eles falam assim a relação deles com o trabalho dentro e fora das oficinas, né? Então eles trazem a questão do adoecimento e trabalho. No lugar que eu trabalho, uma época deu surto em mim. Já falaram, esse homem tem confiança nesse louco? E se der um surto, eles acham que não é para ter confiança em quem tem problemas. Tive depressão pós-parto, fiquei internada, levei 14 vezes choque na cabeça. Perdi a memória, não reconhecia ninguém. Foi um longo processo. Eu era agente de saúde, depois fiquei doente, fui transferida para ser auxiliar administrativo, né? Assim. Então, eu acho que a intervenção também psiquiátrica causa efeitos nos usuários, né? Deletérios e também que estigmatizam com relação a essa questão da inclusão social pelo trabalho, né? Eles trazem também a questão da violência no ambiente de trabalho. Trabalhar fora, para quem tem família, você tem que se humilhar, porque você precisa daquele serviço, precisa do dinheiro. Eles humilham e você tem que ficar quieto. Eu trabalhava de segurança e trabalhar à noite tem muito assalto, muita coisa. E aí eu fiquei ruim, me deu uma depressão muito forte, inclusive tentei suicídio. Então, também o adoecimento pelo trabalho dentro dos modos capitalistas, né, de produção. Então, eles trazem também a superação do estigma que precisa do conhecimento, né, da questão da desinstitucionalização mesmo, né, da gente ter práticas e olhares contra a questão do manicômio, né, assim, que eles veem o tratamento como era antigamente, eles não veem que a reforma da psiquiatria hoje mudou bastante. Acho que é por isso que eles têm essa visão. Quando eles falam que é o Hospital Cândido Ferreira, eles já imaginam lá é um lugar de pessoas que é internado, que está em tratamento, está sendo observado, igual o hospital psiquiátrico que tem. Eles não imaginam que aqui tem uma oficina de trabalho. Então, aqui a gente tem uma dupla questão, né? Quando as oficinas nascem dos serviços de saúde mental, né? Porque o Cândido teve a questão da desinstitucionalização, mas, ao mesmo tempo, as oficinas acontecem lá dentro, né? No ambiente que era o manicômio. Então, ainda carrega esse estigma
E então algumas pessoas falam também da importância dos empreendimentos já nascerem fora dos serviços de saúde, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E trazem da questão da luta antimanicomial, porque ainda tem muitos manicômios, muitos que a pessoa é trancada lá dentro, é amarrada com corrente, ainda tem bastante. Por isso que a luta antimanicomial precisa lutar contra isso. Não sei quem está lá dentro, eles estão falando lá no governo federal, tá? Que mudaram agora. Quem vai tomar conta? Não sei se vai ser a mesma coisa, se vai melhorar ou se vai piorar. Então, a gente sabe que sempre pode piorar, né, gente? E aí a gente está caminhando para melhorar novamente, né? Assim. Então, acho que a gente tem essa questão da passagem, né, de usuário-trabalhador para trabalhador que é usuário, né? Então, que precisa da superação de obstáculos legislativos, trabalhistas, direitos individuais previdenciários, a quebra do preconceito e da emancipação mesmo, de quebrar com a lógica assistencialista dos serviços, a ampliação de trocas sociais de valores e direitos, né, e da questão da perspectiva das cooperativas sociais. Então, eu trago só outras experiências aqui. Nos Estados Unidos, a gente tem a questão do emprego apoiado, que são experiências reais de trabalho, mas as pessoas recebem suporte no local de trabalho. Então, a gente tem uma experiência no Rio de Janeiro, que eles têm esse emprego apoiado dentro de uma rede de mercados, né, lá no Rio de Janeiro, que tem uma equipe de psicólogos que acompanha. Então, as pessoas são contratadas pela lei de cotas nesse mercado, e tem uma equipe de psicólogos que acompanha e vai dando suporte, o suporte necessário, né, para as pessoas no ambiente de trabalho. Então, essa é uma proposta do emprego apoiado. Tem as empresas sociais na Itália, né, que tem inclusão de pessoas com questões de saúde mental em empresas, mas não só, elas não são exclusivas da saúde mental, né? E recebem subsídio do Estado também. Por um tempo, eles recebem um valor, acho que por 2 anos, né, se eu não me engano, para as pessoas que têm questões de saúde mental estarem nesses empreendimentos até elas poderem ter autonomia e o ganho financeiro dentro do empreendimento, da cooperativa, ser suficiente para a sua subsistência, né? E no Brasil a gente tem os empreendimentos, né? Tem a oficina de geração de trabalho e renda, dentro e fora dos serviços de saúde, né? E de saúde mental. E, na maioria, são como associações, tá? A figura jurídica é associação, porque, como eu falei para vocês, a questão da lei do cooperativismo social aqui no Brasil, a gente tem muitas questões ainda com ela, né? Então, para finalizar, eu trago uma fala da Patty Degan, né? Aqueles de nós que têm sido diagnosticados não somos objetos para agirem sobre nós. Nós somos sujeitos humanos completos, que podem agir e, em agindo, mudar nossa situação. Nós somos seres humanos e podemos falar por nós mesmos. Nós temos uma voz e podemos aprender a usá-la. Nós temos o direito de sermos ouvidos e de ouvirmos. Nós podemos nos tornar autodeterminados. Nós podemos nos erguer em direção ao que está nos afligindo e não precisamos ser vítimas passivas de uma doença. Nós podemos tornar-nos experts em nossa própria viagem de recuperação. Então, aqui tem algumas fotos, né, dos produtos, das oficinas lá do Norte, onde eu trabalhei, né? Então, só para vocês verem um pouquinho. E eu não sei como é que está meu tempo, se eu posso mostrar só, pedir para eles abrirem o outro, só para mostrar as experiências do Rio e São Paulo que a gente tem, né? Oi? O NOT é o Núcleo de Oficinas de Trabalho, tá? É uma experiência que já tem 30 anos, é ligado ao Serviço de Saúde Cândido Ferreira, lá de Campinas.
Então, ele atende por volta de 300 usuários por dia, tá? Em várias oficinas de geração de trabalho e renda. Então, é um equipamento exclusivo para esse fim, tá? Mas ele é ligado a um serviço de saúde, né? Acho que ficou pela metade aqui? Então, deixa eu só passar para o final. Aí, se vocês quiserem, que nem eu falei, né, o livro depois eu posso mandar em PDF, tá? Oi? Eu não sei, posso ver. Eu acho que sim. Dá para fazer. É um guia, né? Ó, daí aqui fala dos empreendimentos, tá? Então, só para vocês verem, assim, de experiências exitosas que a gente tem. Então, a gente tem o ponto de economia, comércio justo, cooperativismo social, lá do Butantã, né? Então, aqui mostra algumas fotos. O núcleo de oficinas de trabalho, que eu falei para vocês, né, que eu trabalhei lá. Aqui é a loja lá do Norte. Aqui é o projeto Cupins, que é o coletivo Central Unida de pessoas inventando novas saídas, né? Que é bem bacana também, é lá de Santo André. Aqui eles fizeram um projeto para Cavaleira, eles estamparam camisetas, né, para Cavaleira, porque é uma oficina de estilogravura e que eles estampam camiseta, é um trabalho bem bacana, assim, lá de Santo André. Então, aqui é os trabalhos, né, cadernos, tudo com estilogravura que eles fazem. A gente tem Arte Convívio, Café e Café da Loucura lá em Botucatu, né? A gente tem a rede estadual de saúde mental e economia solidária de São Paulo. E no Rio de Janeiro tem o coletivo carnavalesco e ponto de cultura Tapirando, Pirando Pirou, né? No Rio a gente tem bastante questão cultural dentro do Centro de Convivência e Cultura lá do Rio, que tem a questão do carnaval, né, como importante. Então esse é do Tapirando. Tem o Papel Pinel também, que é bem famoso lá no Rio. Qual mais aqui? Geração e Harmonia, Programa de Geração de Trabalho e Renda do Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro. E a cooperativa Praia Vermelha, que é uma das primeiras cooperativas, né, da economia solidária aqui no Brasil. Que mais? O Programa de Geração de Trabalho e Renda do Museu Bispo do Rosário, também, arte contemporânea, lá do Rio. Então, é isso. Só quis mostrar para vocês, né, o que a gente tem de exitoso também, que eu acho que a gente já reinventou muita coisa, né, assim, e que sempre... E agora acho que precisa pensar novamente como a gente se reconstrói, né, a partir de tudo que a gente vivenciou nesses últimos anos da desconstrução, da ampliação dos manicômios, né, dessa tomada de poder novamente, assim, dos manicômios. Não que eles não deixaram de existir, mas eu acho que eles retomaram poder, né, e as comunidades terapêuticas que está em pauta hoje para nós, né. Então acho que é isso, gente. Espero ter contribuído de alguma maneira. Ah, gente, ó, o livro tem disponível na internet, tá? É um PDF. Então, dá para fazer. Guia prático, isso, de economia solidária e saúde mental, tá bom? Excelente, Carol. Muito, muito obrigado por compartilhar a tua experiência e outras experiências, né? Acho que inspiram. Essa ideia do SUS que dá certo, né? A ideia do que pode dar certo, ela reverbera diferente, né? Quando a gente injeta esse ânimo nas coisas, ela derruba alguns paradigmas ou pelo menos alguns obstáculos, né? Imaginários, fantasiosos da cabeça e impulsiona experiências, né?
Então, acho que é muito interessante a gente conseguir... A própria política, a PNH, né, a Política Nacional de Humanização, trata dessa maneira também, de buscar as experiências exitosas e que sirvam de inspiração. Então, muito bom conhecer e escutar, foi muito interessante. Eu vou passar, então, a palavra agora para o José, para poder fazer a sua apresentação. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui, praticamente a minha casa. Eu sou doutorando, né, no Departamento de Psiquiatria da Escola Polícia e Medicina da Unifesp, mas a UFSC, a Federal de Santa Catarina, é o meu lado assim, mais amoroso, mais humano, porque eu estudo na Escola de Médicos em São Paulo, e aqui eu tenho uma outra pegada, uma outra saúde coletiva, onde eu realmente me encontro, onde eu estou mais interlocução, mais escuta. E até a Carol falando um pouquinho, eu estou tão em casa que a Carol comentou que trabalhou no CAPS Butantan, e eu tenho duas primas TOs, uma que é a Viviane Maximino, né, que foi professora da Unifesp Santos, e outra é a Cristina Tisse, que trabalhou também no CAPS Butantan, que trabalhou com geração de rendas, né? E eu falo, na verdade, de um prisma, claro, a professora Carol, né, ela fez uma apresentação mais conceitual, mais isenta, né, e a minha é impossível, na temática que foi proposta para essa mesa, né, reinserção social, o lugar das pessoas com transtorno mental. E eu só posso fazer uma apresentação contando essa história, essa fala, esse bate-papo, na verdade, que eu vou fazer com vocês agora, bem informal mesmo, não tem uma apresentação de PowerPoint, nem linear, nem cartesiana, porque a história da reinserção social, na temática da mesa, é minha própria história de vida. E quando eu digo isso, é porque eu falo sobre três aspectos, sobre três lugares muito distintos. Um que é a experiência vivida. E a gente chama a experiência vivida porque, muitas vezes, você chama a pessoa que tem um transtorno mental de paciente, cliente, usuário, e a gente sabe que isso não é o mais adequado, porque é estigmatizante, você coloca a pessoa dentro do portador, né? A gente sabe, mas coloca a pessoa como um pária mesmo. Eu ainda me considero um pária dentro de todo o meu processo de recovery, que a minha fala vai ser pautada sobre os processos de recovery, que eu vou falar bastante. Eu ainda me considero um pária. Eu ainda não encontrei meu lugar, estou encontrando aos pouquinhos, através da experiência vivida. O segundo momento, o segundo posto, o terceiro setor, na ONG, na Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Pessoas com Esquizofrenia, na qual tenho honra de presidir nos últimos 3 anos, e agora na academia, desde 2016, formalmente inscrito no programa de doutorado. Então, falando um pouquinho de mim, para explicar um pouquinho de como o meu percurso chegou, eu tenho que falar um pouco da minha história breve de vida. Eu venho de uma tradição familiar praticamente manicomial, no sentido assim, a minha avó paterna tinha esquizofrenia, não identificada, não clinicamente diagnosticada, porque ela morreu quando meu pai nasceu, em 1939, no começo da Segunda Guerra Mundial. Meu pai foi adotado pelos primos e viveu de uma forma que eu desconheço, porque meu pai também desenvolveu esquizofrenia e casou com a minha mãe num período fora de surto. Na família do meu pai, na verdade, escondeu da minha mãe que ele tinha um transtorno da esquizofrenia. E, enfim, minha mãe teve a minha e minha irmã. E essa questão profissional do meu pai era uma questão muito relevante, porque minha mãe não se atentou, na verdade, quando casou com meu pai, mas ele não tinha uma profissão formal. Exatamente porque já tinha essa questão psicótica, de transtorno, de reinserção. Eu ouvi dizer de parentes, dos poucos parentes do meu pai que eu tive contato, que eu tive praticamente pouquíssimos contatos com parentes do meu pai, que ele teve muita dificuldade de aprendizado na escola. Inclusive, ele foi inscrito em colégios meio que facilitavam a passagem de ano, e ele fez um curso de correspondência, um técnico eletrônico, né? Era de uma família italiana, rica, que tinha posses, né? Mas isso já é um indício de como as pessoas com transtorno têm esse primeiro enfrentamento, que é a questão fundamental da vida humana, que é a questão do trabalho, porque o trabalho dignifica a humanidade, o homem, a mulher, o ser humano, né? Quando você vai numa reunião social, quando você apresenta, ou quando você está em qualquer situação, a primeira coisa que você fala, meu nome é tal, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou professor, eu sou músico. E meu pai, na verdade, perdeu essa condição. Depois que ele adoeceu, ele simplesmente tornou um paciente. Na época, década de 70,
e foi manicomizado, tratado com insulina, eletrochoque. Teve uma vida miserável. Eu tinha a sombra do meu pai, vivia a sombra do meu pai. Tive a sorte da minha família. Minha mãe teve que trabalhar, no caso, para manter a renda da família, ganhar pão. E fui criado pelos meus avós maternos, que fizeram as vezes da minha família mesmo. Meu avô, a figura paterna é meu avô materno, né? E eu tive a oportunidade de estudar um bom colégio tradicional em São Paulo, um colégio italiano, Dante Alighieri, com bolsa de estudo integral, né? E minha irmã com meia bolsa. Então, eu vivi já o primeiro momento, né, de reinserção, vivida num nível social muito abaixo, muito diferente. As pessoas sabiam que eu era filho de esquizofrênico. Eu era uma pessoa que tinha dificuldades não cognitivas, porque sempre fui um bom aluno. Sempre achava que a questão profissional ia ser uma coisa facilmente resolvida. Vã ilusão, né? Depois eu vim a saber que a questão profissional é muito mais desafiadora, né? Ainda mais no mundo moderno, contemporâneo. E vivi estigmatizado, assim, dentro do colégio. Tinha amigos, mas era uma pessoa tinha dificuldades com o esporte, era gordinho, né? E morava num bairro mais simples, morava no Bela Vida. E meus amigos eram pessoas bastante sofisticadas, filho do Roberto Carlos, sobrinho do Delfim Neto, filho do Pastore, filho do Jomir Beck. Eu estudei com elite mesmo. Os meus colegas atuais, que eu ainda tenho contato, o Dante Alighieri, são gente de elite mesmo, gente, empresários bem-sucedidos, né? E eu, apesar de ter meus 56 anos, e ter tido uma carreira que, para muitas pessoas, é uma carreira vitoriosa dentro do movimento recovery, eu ainda sou considerado por essas pessoas, a boca pequena, claro, ninguém declara isso para mim, é claro, né? Mas eu sei que eu sou considerado como um fracassado. Por que fracassado? Porque eu tenho 56 anos, eu não tenho uma profissão regular, eu não casei, não tive filhos, eu moro com a minha mãe, especialmente depois que eu adoeci, né? Que eu vou contar um pouquinho do meu adoecimento, e minha irmã também adoeceu com esquizofrenia, tem 10 anos. Eu, no colégio, como eu disse, era um ótimo aluno do CDF, né? Aliás, é uma pegadinha, até porque a CDF é a próxima atividade que nós vamos ter, a comunidade de fala, que a sigla é CDF, né? Então a gente brinca na CDF. Eu era um CDF, né? Gordinho, meio assim, tímido, né? Cu de ferro. Perdão pela palavra, viu? Mas, enfim, estamos entre família aqui, estamos entre amigos, né? Cu de ferro. E outros meus amigos brincavam, não, você não é nem cu de ferro, você é cu de aço inox. Você é aço inox. E aí, evidentemente, eu não tive grandes problemas acadêmicos. O colégio foi, para mim, um refresco. Eu adorava estudar, até hoje eu gosto de estudar. Na minha casa eu tenho mais de 2.000 livros, leio compulsivamente, vários livros ao mesmo tempo, não só sobre ciências, da minha área, da recovery, mas sobre filosofia, antropologia, história, romances, enfim, não vou entrar no mérito. Mas eu não tive dificuldade para, quando no terceiro colegial, optar por um curso na área de exatas, porque é onde eu me encontrava, né? Me encontrava na área de exatas. E o movimento no colégio era muito linear, né? Era mastigadinho, paternalista, italiano, família, né? Eu achava que, bom, trabalhar vai ser tranquilo, né? E consegui uma bolsa no curso Etapa, pré-vestibular, fiz o curso praticamente gratuito e entrei na Poli, na Escola Politécnica da USP, não na primeira opção, na quarta opção, Engenharia Civil, graças a Deus, porque, de fato, das engenharias é que se verificou, e aí hoje eu reconheço que seria a engenharia mais, se eu fosse prestar engenharia novamente, talvez até prestasse engenharia novamente, não sei, porque eu sou um arquiteto frustrado, porque não contei aqui, mas eu tenho uma vivência na área artística muito forte. Eu já nasci artista, antes de ser engenheiro, antes de ser militante de saúde mental, antes de ser acadêmico, eu me considero artista e acredito que a criatividade é o principal movimento humano para tratar os transtornos mentais, através do trabalho criativo e não trabalho fordiano, da linha de montagem. Então, infelizmente, a gente sabe que... E a criatividade é colocada por uma elite, né? É muito monopólio. O papel... Mesmo eu trabalhei com engenharia civil, eu trabalhava numa área de ponta, numa área nobre, gerenciamento. Eu trabalhei 5 anos na construção civil, que era filé mignon, né? A área de construção, de grandes obras, shopping centers, prédios sofisticados. Mas quem era o grande autor e o grande mentor era o arquiteto.
Pensa no Niemeyer. O Niemeyer faz um croquis ali, um desenho, e a equipe toda dele vai quebrar a cabeça, né, para fazer um projeto executivo, um projeto viável. E os engenheiros vão quebrar mais ainda a cabeça para botar aquilo de pé, estruturalmente. E os construtores e as questões mais nevrálgicas dos trabalhadores de construção civil, que são aviltadamente explorados, eles que são a mão de obra, eles são os verdadeiros heróis. E eu digo a questão do trabalho, quando eu penso em motivação, trabalho e lazer. Porque, muitas vezes, o trabalho ele é decorrente de vários fatores sociais, e muitas vezes você não escolhe o trabalho. Nós pertencemos a uma classe elite, não dá para negar que nós somos uma elite, que temos o privilégio de poder escolher onde, dentro de um certo contexto, nós temos a capacidade de escolher onde nós vamos trabalhar, onde nós vamos estudar, o que nós vamos fazer, porque tem pessoas que não têm essa opção. Quantas pessoas, diaristas, quantos operários, quantos auxiliares de limpeza seriam potenciais Einsteins, Van Goghs, músicos, e, de fato, se dedicam à arte. O carnaval é uma arte popular, e eles, no dia a dia, durante o ano, trabalham em profissões operacionais não reconhecidas. São as mãos invisíveis do mercado, mas que impulsionam nossa economia neoliberal, tão aviltante. E a economia solidária, que foi citada aqui pela companheira, pela colega, tenta resgatar essa dignidade. Mas a ABRE, divagando, né? A ABRE verificou, nós tivemos muitos anos junto à economia solidária, e a gente percebe que ela, infelizmente, não responde às questões mais de pagar o paycheck mesmo, pagar a conta no fim do mês, né? Então, por mais eu assisti o Cipofar, é um filme que me emociona, cada vez que eu assisto, choro compulsivamente, choro mesmo, tá? Inclusive, a última vez que eu assisti com a minha mãe e com a minha irmã, que não tinha assistido o filme, minha irmã e minha mãe ficam me olhando, eu chorando, e elas não se emocionaram. Eu falei, como é que você não se emocionou? Porque é uma história humana tão rica, né? Inclusive triste, né? Criativa. E a potência da criatividade, acho que, inclusive, a Nízia Silveira, a eminente psiquiatra, né, ela trabalhou com a questão da criatividade, mas a gente sabe que as agendas neoliberais, elas querem castrar mesmo, elas querem manipular, elas não interessa para o sistema dominante, manicomial, que haja a divisão do poder, a divisão da fatia do bolo. É uma elite egoísta, uma elite canalha, uma elite... Eu não sou nenhum extremo, mas eu sou social-democrata, centro-esquerda, não tenho vergonha do meu voto, né? Mas tem uma posição política tão complicada que, para a direita, eu sou esquerda, e para a esquerda, eu sou direita. E o que é ser social-democrata hoje? É um estado de bem-estar social, né? Quando você pensa nos países da Escandinávia, o filho do operário estuda no mesmo colégio do filho do empresário, e a relação de salário é de 1 para 3. Não existe uma exorbitância do mais-valia, né? Como foi colocado por Marx, mas isso são questões filosóficas, econômicas, né? Que a gente encontra no dia a dia, né? Mesmo na academia, que se produz tanto conhecimento, nós temos uma dívida com a sociedade que paga os impostos para manter a universidade pública de qualidade, né? Ela é frequentemente usada e composta por uma elite que vem de um ensino particular pago. Então, as cotas, elas são mal necessárias para fazer dar oportunidade de trabalho para essas pessoas. E a gente tem no projeto, lá na Escola Paulista, um projeto chamado Inserir, que é de recolocação profissional, da lei de cotas. Nossa amiga Mara Gabrilli, né, minha amiga pessoal. E a gente sabe que a lei de cotas para deficientes, nós somos a escória da escória. Pessoas com transtorno mental é a escória da escória. Os deficientes, que têm deficiência auditiva, visual, são cadeirantes, eles têm um tipo de approach facilmente integrável, adaptável, mas a pessoa que tem um transtorno mental grave, uma depressão, uma bipolaridade, uma esquizofrenia, essa pessoa vai ser a última da fila, e se for contratada, vai ser mesmo por pressão, e vai ser colocado numa posição de trabalho absolutamente burocrática, sem criatividade. E a gente teve, ao longo dos 15 mais uns 15, 20 anos do projeto Inserir, 15 anos, eu acho, algumas dezenas de pessoas inseridas, que ficaram alguns meses numa jornada, meia jornada, e que não aderiram ao trabalho. Mas é óbvio que não vão aderir ao trabalho, né? Você simplesmente tem uma perspectiva de carreira, só por cumprir uma legislação, né?
Então, acho que o desafio da nossa sociedade moderna, e eu me encontro nesse deadlock, nessa encruzilhada da minha vida, porque eu sou engenheiro civil de formação, trabalhei com construção civil, não trabalhei com arte, porque sabia que eu não poderia viver da arte, mas tive uma noiva que era minha modelo, ela, na verdade, tivemos um relacionamento de 5 anos, e era modelo vivo nu, ela posava para mim, nos relacionamos, moramos juntos, tivemos um relacionamento. E ela tinha um curso trancado na USP de arquitetura. E eu falava para ela, Mary, vamos voltar a estudar. Eu sempre estimulei ela, e ela voltou a estudar, né? E eu sempre falava, Mary, para de trabalhar, eu tenho condição de manter você, né? E a questão do trabalho era tão importante para ela, que ela falou, não, Zé, eu não admito isso. Né? Claro que ela saiu comigo, a gente viajava, fazia muitas coisas, eu pagava tudo para ela, era uma questão, né, até de poder aquisitivo, mas ela nunca me deixou ter a autonomia, a dominância em termos do trabalho dela, porque o trabalho me identifica. Sendo modelo, e eu já sou, Zé, ela fala para mim, eu já sou, eu não estou procurando, você está procurando, eu já sou. E hoje ela é uma pessoa que, no fim, nós até acabamos nos separando, não tanto por uma divergência afetiva, mas porque eu tive o surto em 94 para 95, finalizando uma obra, exatamente porque estava dentro de um contexto absolutamente escravizante, ganhando bem, com projeções de trabalho muito otimistas, de gerente mesmo, né? Mas quando eu percebi que minha vida e minha carreira profissional ia ser construir shopping center, eu entrei em depressão profunda, porque o meu desejo, é que eu digo, né, por que engenharia civil, por que arquitetura, que eu sou diletante artista, a paixão, a minha grande tesão é o urbanismo, o planejamento urbano, engenharia urbana, porque é onde o cidadão se encontra, onde a cidade, polis, né, cidadania. E a gente sabe que a cidade hoje, especialmente na cidade onde eu vivo, São Paulo, é uma cidade sem memórias. Né? Se você viaja para cidades europeias, mesmo americanas, que é um país mais novo, né? O cidadão não tem, no país, no Brasil especialmente, o cidadão não tem mais leitura do passado, do presente, que uma população que não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Né? Então, e como é que você vai significar o seu trabalho em cima do quê? É como um círculo vicioso, né? Onde você trabalha simplesmente para gerar renda, sem ter um idealismo, sem ter uma meta, sem ter um patriotismo. Quem é o brasileiro? Quem é o cidadão brasileiro? A quem nós representamos? Né? Eu estou falando várias ideias, porque acho que tudo isso toca a questão do trabalho. Por exemplo, há poucos dias, eu cheguei em Florianópolis, estava em chuva, e a questão da barragem, né? Que ia ser fechada, e as populações indígenas afetadas. Mas por quê? Porque eles não são cidadãos. Quem é o cidadão brasileiro? O cidadão brasileiro representado na nossa democracia é o cidadão da elite. É o empresário, é o que tem... Infelizmente, nós vivemos acredito que, mesmo morando fora, morei 4 anos nos Estados Unidos, acredito que, apesar dos defeitos da nossa democracia, eu acho que nós temos ainda direito de voz, ainda. Apesar das forças que querem oprimir, que querem... os neofascistas, né, que querem mandar. Mas a gente... é um movimento dinâmico mesmo, né? E nós, enquanto cultura, ensino e extensão, pesquisa, ensino e extensão, a universidade tem papel de defender essas minorias. Eu digo não só os indígenas, mas também as pessoas com transtorno. Então, eu digo tudo isso porque eu sempre encarei que a minha questão profissional de reinserção estava pautada necessariamente por um lastro acadêmico. Isso revelou verdadeiro. Porque em 2016, quando eu voltei para a academia, formalmente para estudar, eu parei de tomar antidepressiva. Eu me tornei protagonista e a minha história de vida se tornou minha dissertação de mestrado e meu projeto de vida para a educação e inclusão e reinserção no trabalho me tornou a tese de meu doutorado, que é o Calvary College. Então, eu tenho o prazer, as pessoas falam, porque o doutorado, porque o mestrado, o estresse acadêmico. Eu falei, não tenho isso, eu estou com tesão. Eu adoro o que eu faço, já pensando em pós-doc, conexões com Pete Diga, né, que é uma pessoa também que fez carreira acadêmica, né? O Richard Weingarten, da comunidade de fala, Mary Higgins, da Nova Zelândia. Porque eu acho que, claro, não negando, não menosprezando as outras formas de trabalho, mas eu falo sobre o meu prisma. Não adianta negar que eu sou homem branco, europeu, né, que tem um privilégio, mesmo sendo pária, né, eu represento uma facção do extrato social. Não adianta como negar o meu DNA, né, mas o que não me nega a possibilidade de dialogar com as diferenças. Porque na comunidade de fala,
onde várias pessoas com vários transtornos dialogam e escrevem as narrativas, nós temos como lema: é nas diferenças que nós somos iguais. O que faz o ser humano ser rico e belíssimo, a beleza do ser humano está na diferença. Eu tinha um professor de cursinho, que depois se tornou um cara bem conhecido no Brasil, porque se tornou global, Pasquale Cipro Neto, professor de português. Ele falava nas aulas de cursinho o que seria do amarelo se todos gostassem do amarelo. Você entendeu? Então, se todo mundo fosse de um time só, do Flamengo, do Corinthians, o que ia ser? Que graça ia ter? A vida, o desafio de estar vivo é a superação. E quando eu penso em processo de recovery, que é a pauta da minha vida, que é a bandeira principal, porque o final, o ponto de chegada, na verdade, o recovery não é um ponto de chegada, é um processo. É uma jornada dinâmica, uma jornada de transformação. Eu chamo até de jornada do herói, né? Eu na minha aula na minha oficina de recovery ontem, eu indiquei 3 livros que, para mim, pautam a minha vida. Um que foi recomendado numa aula de cálculo na Escola Politécnica, O Despertar dos Mágicos, 2 autores franceses, Louis Pauwels e Jacques Berger, O Despertar dos Mágicos. Ele é uma introdução ao segundo livro do realismo fantástico lançado no mundo. O primeiro é não me lembro, me fugiu agora o primeiro livro, mas é o o segundo livro de realismo fantástico, que lançou todo o movimento do realismo fantástico, com Jorge Luiz Borges, Carlos Castanheda, Garcia Marques, o próprio o gaúcho lá, que escreveu o Centauro de Jardim. Temos um escritor gaúcho também do realismo fantástico, Moacir Scliar, né? Judeu, inclusive. Então, na verdade, esse livro ele pauta para mim, porque o recovery, para mim, é o despertar dos mágicos, transformar as pessoas em mágicas. E o trabalho tem que ser um processo criativo mesmo, né? Preferencialmente criativo. Claro que o segundo livro que eu recomendo, e recomendei na minha fala de ontem, foi A Conspiração Aquariana, né? A Conspiração Aquariana, Lindemann Ferguson. Né? E o terceiro livro é A Jornada do Herói com o Poder do Mito, de Joseph Campbell, que é um antropólogo conhecidíssimo, que escreveu a saga de Star Wars. Né? E eu acho que cada um de nós tem esse desafio, né? Porque eu vejo com muita tristeza meus amigos empresários, meus amigos da elite, da engenharia, eles contando os dias para se aposentar, para levar uma vida de prazer, de luxo, de viagem. Não que seja condenável isso. E eu vejo hoje, na minha questão profissional, na minha reinserção, eu estou falando tudo isso porque tem a ver com a reinserção profissional, porque eu ainda não estou reinserido profissionalmente, porque eu estou sob bolsa de mestrado e doutorado há 6 anos, né, desde que eu comecei com a CAPES e agora com a FAPESP, mas isso vai acabar um dia. Eu não vou ter mais subsídio, eu tenho que trabalhar. E meu orientador já falou: Zé, você não espere viver do recovery, eu não espero ganhar dinheiro. Claro, isso hoje, na situação de hoje. Eu acredito que essa realidade, como foi pontuada pela Carol, vai mudar, porque o mundo está mudando, e a saúde mental tem que mudar. É paradigma da Organização Mundial de Saúde que o recovery é uma pauta principal, diretiva, para os países membros, na pauta de saúde mental, o recovery. O protagonismo, o pertencimento, o empoderamento, cidadania. Uma estrutura antimanicomial, atendimento humanizado, horizontalizado, suporte de pares. Né? E quando você fala nessas questões mais do recovery, você fala em relações de poder. Né? E, evidentemente, na academia nós temos uma certa autonomia, tanto que na USP, quando eu estudei, eles falavam da autonomia universitária, né? Que a prefeitura da USP tinha a própria polícia, tinha o próprio prefeito, quase uma cidade universitária. Eu não sei como é a UFSC, se é a mesma coisa, mas talvez seja um prefeito, né? E eu adoraria, e gostaria, e quero, e pretendo ser professor universitário. Não sei como ainda, não fui convidado ainda. Ontem eu tive a grata surpresa de ter Oi? Pode ser um concurso, né? Com 56 anos, não sei nem se eu posso, sou habilitado a prestar concurso, não sei se posso prestar concurso? Bom, gostaria, quem sabe? Ou escola particular também, mesclar, né? Agora, eu estou falando assim até me perdi um pouquinho. Não, porque dar aula para mim não seria de fato uma atividade principal,
né? Porque eu não espero, dentro do Recovery College, que a gente vai batizar no Brasil, Escola de Superação e Cidadania, que vai ser, nós já temos um projeto chamado Laboratório de Criação Casa Azul, que não é um processo de inserção profissional, mas habilita pessoas com experiência vivida, dada em aulas, como instrutores. Então, no Laboratório de Criação Casa Azul, que foi inspirado na Frida Kahlo, Casa Azul Laboratório, ateliê dela, e Nízia da Silveira, nós temos 2 pessoas com experiência de vida que dão aula. Uma que dá aula de filosofia e história, e outro que dá aula de cinema, e deu aula de escrita criativa. Porque já nos países, especialmente nos Estados Unidos, onde o modelo recovery foi desenvolvido e moldado, e na Inglaterra, os recovery colleges, né, que são instituições educacionais, que privilegiam pessoas com experiências vividas e contratadas pelo sistema, pelos 7 clínicos, para serem profissionais por vivência, integrando equipe profissional, multiprofissional e horizontal, porque hoje, mesmo no modelo CAPES, que é um modelo mais democrático, menos manicomial, infelizmente, a gente sabe que é um modelo que ainda repete uma situação asilar, muitas vezes. E eu presenciei impregnação mesmo de pessoas, né, que são compulsoriamente camisa de força química mesmo. Então, e muitas vezes a própria família nos procura na Abre. Nossa, meu filho, ele está em crise, está quebrando tudo, está me agredindo. E muitas vezes a questão de supermedicar e tirar a pessoa do surto, mesmo que ela seja disfuncional, acaba sendo uma opção para coexistência com a família. E quanto mais a questão de reinserção profissional dessa pessoa, como é que fica? Né? Eu, durante muitos anos, quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu morei 4 anos tentando fugir do meu surto, né? Mas nos Estados Unidos, eu não disse aqui, eu tive 2 surtos psicóticos nos Estados Unidos. Tentei me reinventar fazendo um MBA e consegui fazer um MBA entre surtos, concluí o MBA entre surtos, foi um ato heróico mesmo. E mais do que isso, consegui arranjar emprego na Microsoft americana, trabalhei na Microsoft por 2 meses, lá em Seattle, em Redmond. E isso foi voltei porque minha condição psíquica não estava. Eu sempre chegava próximo, eu falei, não, agora eu me encontro profissionalmente, agora eu me reinsero, agora eu vou vencer a doença, porque eu negava a doença. Então, tem essa questão da reinserção social e negação da doença, a negação da psicose. O maior desafio da reinserção profissional das pessoas com transtorno mental grave, especialmente a esquizofrenia, é a negação da condição psicótica, da condição de doença. Porque é uma condição também antimanicomial dizer que a doença não existe. Mas é estigmatizante também, porque o corpo adoece. Você pode ter um problema cardíaco, um problema renal, um problema de hipertensão, de diabetes, porque a mente, o cérebro, não pode também ter uma condição, né? Agora, evidentemente, quando a pessoa adoece psiquicamente, ela fica disfuncional para atividades mais elaborativas, educacionais. Eu, quando voltei aos Estados Unidos, eu fiquei anos cognitivamente comprometido. Eu pensava, não, eu sei que meu recovery, eu já conheci, eu estava começando a estudar recovery, mesmo que não me nasce como recovery na Abre, né, que eu conheci em 2003, e eu não conseguia nem ler o gibi. Eu não tinha condição de tomar medicações altíssimas, engordei 40 quilos, desenvolvi síndrome metabólica, e vivi 15 anos da minha vida numa condição onde os médicos diziam, Zé, você não... Quando eu fui formalmente diagnosticado com transtorno esquizoafetivo nos Estados Unidos, em Miami. E o médico falou cabalmente para mim a sentença, Zé, você tem um transtorno, é pão com manteiga. Brother and brother. Você é pão com manteiga. Você tem um transtorno esquizoafetivo, você não vai se formar no MBA, você não vai trabalhar, você não vai ter família, você vai ser tutelado. E ele... Né? E hoje, tá bem, não tenho uma família ainda minha esposa, filhos, né? Mas muitas das profecias que foram ditas por esse profissional, que eu não acho que seja um mau profissional, mas a leitura dele e da maioria dos psiquiatras hoje no mundo é uma leitura nesse sentido de que não existe retorno possível a uma pessoa com esquizofrenia, porque estatisticamente, cientificamente, 43% das pessoas com esquizofrenia têm uma cronicidade permanente, debilitante, irreversível, cognitivamente falando. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque mesmo esse percentual pode ser trabalhado, e tem que ser trabalhado dentro da condição humana existencial. Então, eu vivi 15 anos manicomizado, estava no sistema SUS, inclusive, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E, basicamente, eu renovava a receita. E qual era a perspectiva de trabalho? Nenhuma, zero. O que eu vou fazer da minha vida? Engenheiro, MBA, e aí? Conheci a economia solidária, nessa época, justamente, mas percebi que também não ia responder às minhas ansiedades mais intelectuais, acadêmicas, mesmo nível de vida que eu queria levar mesmo, né, de poder viajar, de poder, né,
Enfim, ninguém nega que é bom viajar, que é bom ter uma vida de luxo, não de luxo no sentido de ir para Disney World, né, nada disso, mas ter uma vida confortável, que você possa não ter uma pressão no sentido de ter que, será que eu pago a conta de luz no fim do mês? Será que eu pago o colégio dos meus filhos? Será que eu pago? Agora, já abdiquei, claro, o ato de ter filhos é uma coisa que eu já abdiquei da minha vida, claro. Né? Mas o ato de trabalhar... Em 2015 foi justamente a grande virada da minha vida. Foi quando eu conheci o Richel Engarten na comunidade de fala, que vai ter, na sequência, oficina com o Caio Manso. E na comunidade de fala, através das narrativas, nós começamos a falar da possibilidade de uma nova perspectiva mesmo, de significação da vida mesmo. E através das narrativas do retorno ao trabalho, do retorno à educação. Né? Em 2016, nós fizemos o Laboratório de Criação Casa Azul, e, basicamente, agora estou na academia e me encontro há 2 anos de terminar o doutorado e com o desafio de me reencontrar profissionalmente. Então, eu até tenho mais 5 minutos para a minha hora, estou vendo que as pessoas já estão um pouco cansadas, mas, como eu falei, seria um bate-papo mesmo. Eu acho que não era viável, não era adequado fazer uma apresentação formal, mesmo porque eu fui informado do tema da minha fala praticamente momentos antes, né, da minha apresentação, então tem que ser improvisado mesmo. Eu peço desculpas se a minha não linearidade tem incomodado algumas pessoas, mas eu acho que o desafio profissional no mundo contemporâneo de hoje é para ser todo mundo. A pandemia escancarou a depressão. 30% das pessoas viveram um episódio depressivo. Né? O que eu conheço de pessoas do meu ciclo... porque hoje meus pares não são as pessoas com transtorno. Hoje meus pares são estudantes acadêmicos, doutorandos, mestrandos, psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Meu novo piso suporte é nível acadêmico mesmo. Não que eu tenha negado a minha origem, que eu faço também. Mas essas pessoas estão tomando antidepressivos. Eu conheço psiquiatras que estão tomando antidepressivos ansiolíticos. Estudantes de medicina, 50% estatisticamente, tomam antidepressivo. Suicídio no trabalho, suicídio na academia, aqui mesmo na UFSC. Suicídio entre os índios. Por quê? Porque é o fim da linha, gente. O homem está chegando num ponto onde a máquina, o robô, a inteligência artificial, onde vai sobrar o lugar? E eu digo para vocês que, graças a Deus, que quem pensa fora da caixinha, dentro de um contexto de loucura, que é a centelha da irracionalidade, eu acho que é uma bênção divina, é divino isso, porque o robô não falha, a máquina não falha, a inteligência artificial é 100% lógica. Então, eu acho o ser humano que vai sobrar, o que vai sobrar para a humanidade é ser, de fato, um pouco irracional mesmo. É o que nos dignifica enquanto seres humanos, enquanto seres diversos e seres... Porque mesmo o anjo decaído Lúcifer, quando desafiou Deus Todo-Poderoso e criou, praticamente, patrocinou Adão e Eva no Éden e gerou a humanidade, miticamente falando, foi através porque Deus era perfeito, Deus era infalível, e Lúcifer, que é demonizado pelas religiões, especialmente a cristã e a judaica, né? Ele é considerado como grande, mas na verdade ele criou a humanidade, porque a humanidade é falha, a humanidade erra, a humanidade não é. O Jesus é homem-deus. Ele nasceu da virgem, ele é perfeito. Né? Ele não tem o pecado original. Mas nós nascemos do pecado, nós nascemos do crime, nós nascemos... Caim e Abel, né? Nós nascemos com o erro. O erro faz parte do aprendizado. E eu termino a minha fala falando dos mentores do Recovery College, que é o José Pacheco, que é um educador português que bebeu na fonte de Paulo Freire. Para aprender, é importante, e saber, principalmente, é preciso ser gente. E saber que um aprende com o outro. Então, eu termino a minha fala para deixar espaço para debate, da questão mais de reinserção, do que a gente pode dividir, porque eu acho que, na minha oficina de outro recovery, eu praticamente pontuei trazendo o conhecimento de vocês, que acho que o grande significado da academia é não só ser monodirecional, mas bidirecional, porque dui maestre. O professor, tenho certeza que o professor Carlos, a professora Carol, e nós aprendemos com os alunos muito mais do que... Eu acho que o aprendizado ele só termina quando você começa a ensinar. Não que ele termina, na verdade, ele se refina, porque se eu ensino, você está falando com as paredes, você pode escrever um cálculo estrutural de um edifício no papel, que na prática ele não se fica de pé. Ele só vai se tornar um edifício, como engenheiro falando, né? Só vai ser um edifício quando você estruturar ele fisicamente, com as fundações, com a estrutura, e ele estiver de pé. E o ensino, a pesquisa, que através da pesquisa, com o professor, né, que é uma missão, é quase uma irmandade, é quase um legado
né, que nós temos, da educação pestalozzi, que o diga, né? Enfim, Rousseau, né, tantos pensadores, Marx, que foi falado aqui, tantos filósofos, né, como vou mencionar. Mas eu deixo agora com vocês, da plateia, o trabalho de dignificar o que nós tentamos parcamente, o professor Carlos, a professora Carol e eu, transmitir daquilo que é um tema tão contemporâneo, que é a reinserção no mercado de trabalho das pessoas com transtorno, que eu acho que é uma questão individual de cada um de vocês, mesmo não tendo transtorno. Porque o recovery, na verdade, procura fazer as pessoas superarem, não restabelecerem, não recuperarem, porque as cicatrizes permanecem, mas viver apesar do transtorno, apesar da doença, apesar da dor. A dor existe e nunca vai deixar de existir. Viver é sofrer, mas viver é amar também. Né? É isso, muito obrigado. Excelente, muito, muito obrigado, Zé, por partilhar conosco a tua história, a tua narrativa, e acho que tocar em muitos pontos que não são, às vezes, abordados nas palestras, nos encontros, porque geram melindres, e a tua originalidade, a tua maneira de expor, eu acho que, pelo teu próprio modo de ser, acho que vai nos levando nesse caminho que você nos conduziu da tua história. Então, não é uma história que não toca na questão coletiva, você nos provoca a pensar questões coletivas. Então, obrigado por partilhar, né? Eu fiquei aqui pensando em muitas coisas, eu vou partilhar algumas coisas e depois eu vou colocar à disposição também dos colegas que estão aqui para a gente também aproveitar esse momento para refletir sobre essas questões que foram apontadas. O Zé partilhou a questão do projeto de vida, assim, que me parece que está nessa perspectiva de reposição, né? E eu acho que a academia tem essa potencialidade. O estudar, né, o conhecimento, o saber, ele é uma forma de encontrar linha de fuga para muita coisa, né? Acho que é uma oportunidade de manter viva a dúvida, né? Acho que quem gosta e se aproxima de conhecimento, ele está interessado na ignorância. Ele não está interessado no fim. Ele está interessado naquelas coisas que vão se produzindo a partir dos encontros, né? Eu acho que essa é a grande revolução científica, aceitar que a gente é ignorante. Na medida que a gente é ignorante, a gente consegue buscar saídas e caminhos, né? E a academia tem essa... Eu estou colocando aqui a partir da minha fala, vocês não precisam concordar. Eu entendo que a academia é ignorante, nesse sentido, de buscar a dúvida, né? De promover pesquisas, promover encontros, promover reflexões, simpósios, para justamente estar tentando encontrar algumas pistas para responder perguntas que a gente tem. Então, a gente vai jogando as dúvidas e compartilhando elas, porque nessas conexões a gente vai realmente oportunizando ver prismas diferentes pelos óculos de cada um que se utiliza. Então, me parece que você está falando da tua experiência vivida como já uma saída para impulsionar. E eu falei do concurso, que me parece que é, para mim, né, de fora, meio óbvio esse percurso que vai se findar, né? Gostaria de ter como ser colega seu assim no dia a dia, né? Vamos acompanhar os editais aí. Gostei também de você falar da questão das mãos invisíveis que sustentam o trabalho, né? Valorizar elas, que aparecem também nas narrativas que você nos presenteou aqui, das pessoas que estão lá e acabam muitas vezes não conseguindo transpor alguns espaços, né? E alguns territórios. A categoria trabalho, ela ao mesmo tempo permite a inclusão e a exclusão, né? É um ponto de vista, né, a ser considerado. É claro que ela é tão presente na vida da sociedade que ela também produz subjetividade. O trabalho produz subjetividade, assim como a gente é produzido a partir do trabalho, né? E a exclusão do trabalho também, ela de alguma forma também produz subjetividade, uma série de outros fatores relacionados a isso, né? E aí eu fiquei pensando a questão da economia solidária como uma estratégia como você mesmo citou, né, Carol? Uma estratégia de enfrentamento para a reinserção social que embate com uma luta do econômico, que é uma luta bastante difícil de fazer enfrentamentos, que a lógica do capitalismo é tão, vamos dizer assim, ela ocupa quase que todos os espaços, vamos dizer assim, para não dizer todos, que faz com que a gente pense
quais são os obstáculos, e essa é a pergunta que eu queria fazer a ti, direcionar para ti, os obstáculos que você considera hoje para a economia solidária, 2023, dentro da realidade que a gente está vivendo, dos desafios das políticas de governo, como é que você vê isso se capilarizando, né? E queria também perguntar para o Zé, que aposta, dá para ver, fortemente no recovery como, eu não sei se se chama de estratégia ou um dispositivo. Um paradigma, ok. O recovery como paradigma, como é que isso, para dentro das políticas públicas, a gente consegue também capilarizar? Então, eu queria colocar vocês a partilhar algumas reflexões sobre esses 2 pontos. Então, eu acho que a gente tem muitos obstáculos, né, com relação a isso, hoje em dia, principalmente com a necropolítica, né, com o neoliberalismo. Eu acho que traz outras questões, né, para nós, assim. E eu acho que a gente não tinha dimensão também. Eu trago para vocês um recorte antes da pandemia, né, assim, e que a gente já estava vivendo esse processo, né, já tinha se iniciado. E muitos serviços, acho que o Zé pode dizer melhor também, né? Muitos empreendimentos fecharam, né? Assim, eu acho que a questão, quando a gente fala de empreendimentos solidários dentro da saúde mental, a gente vê a questão da alimentação, né, como um grande caminho, assim. Tem a questão do artesanato, mas estou dizendo de subsistência mesmo, né? Os projetos que têm a questão da alimentação, de culinária, de fazer eventos, né? São projetos que conseguem avançar também nessa questão da geração de trabalho e renda, mais do que do artesanato, assim. E eu acho que a gente precisa, na verdade, retomar essa questão da clínica, né, da clínica ampliada, compartilhada. Acho que a gente precisa fazer um recuo, sabe? Porque, como a gente vê o avanço dessas questões das comunidades terapêuticas, do manicômio, do sucateamento dos serviços da rede, e aí com práticas manicomiais dentro dos serviços, né, assim. Então, acho que a gente precisa retomar isso, retomar, respirar e ter um fôlego novamente para ver que é possível. A gente já fez, né? Então, mas como o Zé falou também, teve muito aumento da depressão, ansiedade, né? Com a questão muito luto que a gente vivenciou. Então, acho que a gente está podendo respirar agora, mas colhendo também os frutos disso, né? Assim, dessa necropolítica que, infelizmente, a gente viveu esses 4 anos. Então, acho que vai demorar para a gente reconstruir, sabe? Mas eu acho que a gente já tem os caminhos, né? E a gente precisa olhar para essas outras questões do trabalho hoje, assim, da precarização, da terceirização, da quarteirização do trabalho, né? do trabalho remoto, então que nos atravessam, né? Então, acho que os empreendimentos eles têm essa fragilidade da subsistência mesmo, né, financeira dos usuários. Então, tem essa questão também, quando a pessoa recebe algum benefício, né, assim, ela não pode abrir mão, porque senão ela vai passar fome, né, e aí ela não pode se associar, de fato. Então, ela acaba trabalhando na associação, na cooperativa, mas sem ser associado, né. Então, a gente tem muitas questões dentro da nossa política brasileira, assim, para essa questão que são difíceis de transpor, né? São difíceis de transpor. E acho que assim, acho que a gente não pode desanimar, mas eu acho que a gente está num contexto muito devastado, assim, né? Acho que é terra arrasada mesmo, mas a gente precisa se nutrir, sabe, do que já
do que já foi feito, né? Eu acho que a Aero traz isso também na fala dela, né? Ontem, onde a gente se perdeu, né? Por que a gente precisa ficar retomando a humanização, né? Parece algo tão dado, mas não é, né? Então até fiquei pensando na minha fala, falei, nossa, vou falar coisas para eles que eles já ouviram, né? Muitas vezes, assim. Mas eu acho que é isso, é da gente pautar que é possível e que, mesmo no contexto de terra arrasada, né, é a partir dos movimentos sociais de luta. A gente não pode pautar. Acho que tem futuros profissionais aqui, né, também que estão na universidade aqui. Então a gente nunca pode fugir disso, né, de olhar para a construção coletiva e política. A nossa clínica é política. Né? A gente não pode dissociar isso, porque senão a gente cai no neoliberalismo, cai no individualismo, e aí a gente não constrói nada, né? E de espaços democráticos e potentes dentro dos serviços, em que, né, os usuários tenham voz, né, e que eles construam essas questões. Né? Então, eu acho que o nosso panorama não é bom, né? Eu avalio assim. Mas eu acho que a gente precisa resistir, né? A gente resistiu até agora, assim, e continuar na luta mesmo. Acho que reativar, reavivar a luta antimanicomial, assim, a militância. Né? Eu acho que agora é a questão da retomada da economia solidária, porque ela volta quando ela é necessária, né? Nesses momentos de devastação mesmo. Então, acho que é isso. Bom, primeiro eu quero fazer uma correção. Eu tive um lapso de memória, lembrei o nome do livro. Antes do Despertar dos Mágicos, é O Livro dos Danados, Charles Fort. É o primeiro livro de realismo fantástico lançado no mundo, né? Charles Fort, Livro dos Danados. Segundo, é o Despertar dos Mágicos, recomendo leitura. Mas, então, eu acho assim que as políticas públicas elas têm que privilegiar, de fato, o social, porque muitas vezes se discute o papel do Estado, o tamanho do papel do Estado, que tamanho ele tem que ter, maior ou menor, mas eu acho que o papel do Estado tem que ser um moderador, no sentido de eliminar as discrepâncias, porque o neoliberalismo ele prega maximizar o lucro. A Bolsa de Valores sempre dá lucro, banco, lucro. Todo ano o banco está estourando meta. Isso, o planeta, nós temos recursos finitos no planeta. Mas se você vai num processo exponencial de maximizar, lucro, o que sobra do planeta? Então vamos para Marte. Porque o planeta Terra já não serve mais, tem que ir para Marte, tem que ir para outros planetas. Então, eu, na verdade, quero morrer e viver no planeta Terra. Defender nossos indígenas, nossa natureza, nossas árvores, nossos frutos, a diversidade, né? Mas acredito que as políticas sociais têm que ser privilegiadas exatamente nisso, porque o capitalismo, na verdade, tem discrepâncias. Ele tem muitos benefícios, ele de fato gerou um estado de bem-estar social mesmo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, que a Europa foi devastada, né, por toda aquela questão de conflito. Teve o Plano Marshall americano, no sentido de reconstruir os países europeus, e se criou o conceito de welfare state, de estado de bem-estar social. E os países que mais incorporaram esse conceito foram os escandinavos, justamente, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega. E, assim, muitas vezes a gente percebe que as pessoas pagam uma taxa de imposto. Né? Eu ouço falar, nunca fui para a Noruega, não conheço a Escandinávia, mas que eles pagam 50% de imposto. O imposto altíssimo. Mas o Estado provê educação, saúde. Mesmo na Inglaterra, mesmo no Reino Unido, o NHS é universal, né? Inspirou o nosso SUS. Né? Então, e não adianta você dizer, não, tem que privatizar porque a empresa pública não dá lucro. Não, temos que revitalizar, temos que repensar a empresa pública do ambiente de competência. Claro que existem empresas públicas, existem competências e competências. Agora, se não fosse o sistema SUS, durante a pandemia, como é que se faz? Numa população brasileira tão carente, como é que você dá educação, saúde e qualidade a essa população? E nós temos o problema do SUS hoje é morosidade. Eu tive um problema, infelizmente, com uma vesícula que eu tive 2 anos atrás, tive que emergência.
Eu na época, era SUS, não pagava plano de saúde, e tive que correr, e o meu orientador falou, você não vai atender pelo SUS, você vai ter que ir para o pronto-socorro. Fui no pronto-socorro, gastei R$30 mil, 24 horas para tirar uma vesícula, então, e depois disso, eu acabei tive a condição de contratar um plano de saúde para poder me... Né? Mas a gente tem que ver que a maioria da população brasileira não tem condição disso. E o emprego mesmo não possibilita as pessoas terem... As pessoas dependem... E a gente pensa na renda mínima, por exemplo. Quando pensa na questão... Porque quando foi colocada a economia solidária, eu vejo como uma estruturação intermediária. Assim como a TO... ela não é profissionalizante, eu vejo a economia solidária como uma coisa intermediária. Ela não dá, de fato, o fim para que se propõe de geração de renda para a pessoa ser autônoma, independente financeiramente. Porque, né? Mas ela possibilita que as pessoas tenham mecanismos de network, de rede, de insights, de profissionalização. O trabalho voluntário mesmo, ele profissionaliza pessoas. Você pode não trabalhar e ganhar dinheiro no voluntariado, mas você aprende muita coisa e que você, no futuro, pode usar profissionalmente. Então, a economia solidária, sim, pode treinar pessoas, pode treinar usuários que não teriam outra fonte de renda, e também níveis e níveis de rendas. Né? A gente tem, enfim. Mas, assim, essa questão foi colocada pela Carol, é muito crítica das pessoas que têm os benefícios, que têm aposentadoria compulsória, invalidez. Eu estava falando com a Carol numa conversa antes nosso debate. Nós temos 2 pessoas na ONG, o Murilo, que recebe uma pensão do pai, o pai até está suspendendo a pensão para não pagar a pensão, e ele está brigando com o pai para o pai não... Porque ele precisa da pensão para viver, ele inclusive é casado, ele mora sozinho com a esposa, tal, tem um enteado. Mas ele não pode trabalhar porque ele tem a pensão. Mas ele pelo menos é um recurso certo. Eu não posso condenar ele, porque ele sabe, não, é um recurso que eu sei que eu vou ter. Né? Ele sabe que o risco dele, de experiência vivida, de ser uma pessoa com esquizofrenia, e era catatônico, até 7 anos atrás, era catatônico. Fez um recovery absoluto, magnífico. Hoje ele está fazendo pós-graduação em psicanálise. Está escrevendo livro. Né? Então, por isso que eu digo que o recovery é possível. Porque a gente vê casos graves daquilo que está dentro dos 43% crônico, irreversível, debilitante, que o meu psiquiatra, e não só ele, como outros, você vai ficar tutelado, manicomizar, babá, não vai trabalhar, não vai se formar, não vai... Mentira! Isso é papo para você manter o manicômio aberto. Né? E a quem interessa o manicômio? A quem interessa a lógica manicomial? A quem interessa que nós tomemos a quantidade de fármacos que... Né? Enfim... Mas eu acho assim que... E a outra colega nossa, ela é aposentada por invalidez, está voando também, virou youtuber, está fazendo mentoria. E eu falei assim, Vera, você tem que sair da aposentadoria, tem que desaposentar, mas eu não posso, minha família depende disso. Meu pai precisa, então a gente cria uma encruzilhada muito difícil. Eu não posso condenar, a gente fala, é fácil me criticar, difícil é ser eu, né? E as pessoas assim, é fácil criticar uma pessoa, difícil é ser aquela pessoa, né? Então a gente tem que humanizar, eu acho que o processo... humanização. Tem que humanizar as relações humanas, humanizar a saúde mental. Essa é grande, né? Os Beatles já falaram, Love is all you need, né? Os Beatles falavam isso, né? De amor, de menos ódio, mais amor. Eu, nos meus grupos, eu procurei eliminar todo o discurso de ódio. Qualquer pessoa que vibre ódio no meu Instagram, no meu Facebook, é compulsoriamente eliminada, porque eu não quero falar de ódio. Mas mesmo nos grupos aos quais eu pertenço do WhatsApp, rola um ódiozinho, né? E eu procuro contemplar porque são amigos caros, né? Mas tem que humanizar, tem que ter amor, gente. E o amor por diferente, porque as pessoas não são iguais. As pessoas têm oportunidades diferentes. As pessoas têm capacidades diferentes. E, infelizmente, a nossa sociedade ocidental, especialmente vindo dos Estados Unidos, o QI lógico, porque existe mais de uma forma de inteligência. O QI lógico é uma das inteligências, inteligência espacial, inteligência criativa, inteligência, enfim... São 11 tipos de inteligência, não vou conseguir denominar todas elas, mas a nossa cultura ocidental preza muito os gregos, a inteligência, como fator de... Não, ele é inteligente, então ele merece ganhar mais. Mas e a pessoa que nasceu com uma deficiência intelectual? Ou que tem o desafortunamento de ter um... Né? Como é que fica essa pessoa? Os desiguais, tratamento desiguais também, no sentido de compensar. Aí é capaz do papel do Estado. O papel da humanização, porque acho que nem devia ser o papel do Estado, devia ser o papel do cidadão.
ver um cidadão na rua, porque, por exemplo, em São Paulo, a gente percebe muitas vezes, por situação de rua, as pessoas pedem dinheiro, comida, e eu falo, minha mãe fala assim, eu conheço tal fulano que dá dinheiro para todo mendigo, para toda situação de rua. Eu falo, mas eu sei que eu não vou resolver a situação daquela pessoa. Né? A gente sabe que tem pessoas heroicamente que fazem sopão, que fazem. Né? Então, eu acho que individualmente tem que ir no micro para o macro, macro para o micro. Mas eu acho que a saída é individualmente, é através da formação, da educação, nós que somos privilegiados, e defesa do Estado Democrático de Direito, né? Que é a oportunidade de trabalho a todos, oportunidades iguais. Né? Basicamente é isso. Obrigado, Zé. Obrigado, Carol. Bom, eu coloco à disposição aqui, então, a fala, se algum de vocês tem interesse de partilhar algum relato, uma pergunta, uma questão, por favor, partilhe conosco. Olá, tudo jóia? Boa tarde, eu sou Pauline. Queria primeiro parabenizar a mesa e o tanto que é inspirador, né, a gente pensar nessa possibilidade de ver o transtorno mental de um outro lugar, né, assim, o lugar de possibilidades, o lugar de criatividade. Então, assim, fiquei muito indagada, eu não conhecia o recovery anteriormente, por mais que eu trabalhava dentro da lógica sempre da reinserção psicossocial, enfim. Mas eu penso essa questão do recovery como isso, assim, é o máximo de potencialidade daquele ser humano ali, sabe? Então, assim, realmente, José, é inspiradora a sua história, né? Assim, é muito legal a gente ver que a gente pode apostar, sim, né? Assim, a gente, como profissional de saúde, é um incentivo, assim, sabe? De vamos apostar mais, sabe? Assim, tantas vezes a gente aposta, mas a gente aposta assim, será que vai? Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é um desafio. Isso que você traz para a gente é um desafio para todos os dias a gente ir mudando essa lógica que vai sendo introjetada dentro da gente, assim, sabe? Então, assim, de acreditar sim no sujeito, a gente sempre acredita, mas assim, acreditar mais, mas dentro da potencialidade e da capacidade de cada um, sabe, assim, mas da gente acreditar mais. Então, assim, queria parabenizar, né, o quão inspirador que foi para mim, assim, vivenciar esse momento, assim, agradeço imensamente. É isso. Então, boa tarde, eu sou o Matheus. Também fiquei muito feliz com a mesa, trouxeram debates assim bem importantes porque que fazem a gente refletir a respeito do que a gente discutiu aqui. Zé, a tua história ela é muito bonita, sim, e compartilhar conosco demonstra a força que tu tens também e dentro da tua trajetória como usuário também, né? E eu também não conhecia o recovery, a gente discutiu o recovery no grupo, né, no GPPS, e descobri por meio do Zé também, quando a gente discute sobre o recovery, e a importância do recovery como um paradigma, como o Zé falou, né, para a autonomia do indivíduo em si, né. E enquanto ao trabalho, eu acho que na fala da Carla também ela colocou uns pontos de interrogação assim na minha cabeça quando ela fala que o trabalho pode cooperar na saúde, né? Eu fico pensando de que maneira esse trabalho pode cooperar na saúde, né? Porque quando a gente resgata as falas e as narrativas de Marx, e dentro dessas lutas de classe, a gente entende que todo o processo de trabalho e da luta de classe em si é um fator, às vezes, que adoece, né? Então, eu até compartilhei com a minha amiga aqui, a Carol. Carol, o que tu acha? O trabalho, ele coopera mais para a saúde ou para o adoecimento, né? E ela falou, olha, como psicóloga, depende, né? Eu não tenho como responder. E eu acho que conforme a gente for passando em todos os resgates históricos que a gente tem a respeito do trabalho, realmente
é desafiador poder entender que o trabalho ele pode cooperar sim na saúde, porque a gente precisa levar em consideração também a diversos fatores que influenciam e que estão ligados a esse trabalho, né? O ambiente de trabalho, se o ambiente de trabalho realmente ele coopera para o bem-estar dessa pessoa, ou, né, o Zé traz como é que eu posso dizer? Um relato da história dele, claro que com os seus privilégios também, né, Zé? A gente compreende. Sim, sim. E eu fico pensando também em outra parcela dessa sociedade que, às vezes, não tiveram as oportunidades que você teve e acabam tendo que usar do trabalho, né, como a maneira do ganho de vida, porém não se passa a refletir, né, o ambiente de trabalho no qual aonde ele está inserido, né, se realmente há uma preocupação com a saúde dele ou ele só é usado como uma mão de obra ali, né. Então eu achei importante o debate que a gente teve aqui, as construções dialógicas, quando a gente fala também dessa autonomia pessoal e coletiva, também tem a ver, eu acho, que com o trabalho, com a sociedade em si, e com o nosso estar aqui dentro, nesse espaço que a gente ocupa, é realmente isso, né? Buscar pela autonomia pessoal e coletiva, que também eu interpreto como um princípio tipo da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica que a gente tanto defende. Não vou me estender muito, mas resgatando também a fala de ontem da professora Erotildes, e ela enfatiza, né, ela falava assim que a gente precisava, quantas vezes a gente precisa voltar nessa história, né? E eu me peguei esses dias também refletindo sobre as minhas aulas que a gente teve dentro de sala de aula, e eu também me fiz essa pergunta, né? Quantas vezes a gente precisa resgatar na história o que foi passado, né, para a gente poder valorizar. E, às vezes, também eu fico pensando assim, será que a gente não se cansa uma hora de poder resgatar tanto essa história? Será que também a gente não adoece nesse resgate histórico que a gente precisa sempre fortalecer e sempre enfatizar da importância dessas políticas públicas para a saúde mental? E eu tenho certeza que espaços como esses fortalecem, e de novo, também o Carlos e a Carla falam, né, que é a força popular mesmo, e sempre enfatizando sobre as nossas lutas, sobre as nossas causas, porque, independente de história em si, a gente precisa resgatar para a gente conseguir construir um futuro no qual a gente sempre busca, né? E é isso, obrigado, parabéns. Eu queria só pontuar essa questão do privilégio, né, porque todos nós somos privilegiados, alguns mais do que os outros, né? E eu escrevi um relato para o Caderno Brasileiro de Saúde Mental, 2 edições passadas, né? E o Rafael Trava foi o revisor, o Rafael Trava fez a revisão, né? E ele, ficamos bastante troca, né? Ele toda hora mandava o artigo, voltava com glosa, e no final ele falou assim, você tem que pontuar no final que você é um cara privilegiado, que você não é um cara... Você teve oportunidades muito maiores do que a média, do que, né? Então, eu digo assim, eu acho que cabe a conscientizar, desde o processo de humanização, um reconhecimento dessas pessoas. Se a gente conseguir sensibilizar, não sei uma solução para isso, mas se a gente conseguir trazer uma estratégia para humanizar a elite brasileira, que é uma das elites mais egoístas do mundo, né? Mas a gente conseguir humanizar as elites do mundo também, mas a brasileira especialmente, a aristocracia nossa, né? Que eles são tão privilegiados que dá um pouquinho do bolo para eles, não vai custar... Eles podem dar metade do bolo, né? E eu vejo com muita felicidade, por exemplo, nos Estados Unidos, os filântropos, eles ganham muito dinheiro, né, na economia, Carnegie Hall, Rockefeller, enfim... dou uma fortuna, Bill Gates, Melinda Gates, dou dinheiro para bibliotecas, para hospitais, Por que os brasileiros não fazem isso também? Eu sei que alguns fazem, o Defineto está fazendo, dou biblioteca para a USP, né? Mas dou livros, não, né? Então, acho que a elite nossa tem que aprender a dividir. Eu, por exemplo, não tenho filhos, tacanha, eu não tenho filhos, minha irmã não tem filhos, eu vou doar todo o meu patrimônio pessoal que eu tenho para a Abre quando eu morrer.
Já falei para minha mãe, tudo que eu tenho de bens, não só livros, mas 100% dos meus bens, que não são muitos também, mas também não é tão pouco assim, vai ser para o Instituto Ursus, que vai ser o Instituto da ABRE, para desenvolvimento de recovery. Então, se cada um de nós tivesse essa dignidade humana de dividir um pouquinho daquilo que sobra, e que falta para o outro, o mundo seria tão melhor. E é tão pouco para fazer uma outra pessoa feliz. Às vezes é um prato de comida, às vezes é um sorriso, às vezes nem um prato de comida, às vezes é só um sorriso. Um muito obrigado, né? Então, eu acho que a sociedade tem que deixar o egoísmo humanizar, né? O egoísmo tem que ser destilado. E eu acredito no Brasil, ainda tenho esperança no Brasil, que o Brasil um dia vai encontrar o Brasil, segundo o Espírito, essa pátria do Evangelho, né? A pátria do amor, né? Será que somos a pátria do amor, gente? Espero que sim, né? Eu acho que é uma questão emblemática mesmo, né, do trabalho operar a saúde. Porque eu acho que o jeito que nós trabalhamos hoje, ele opera muito mais a questão do adoecimento, né? Assim, pauta muito mais o adoecimento, a produtividade, essa questão dos ritmos excessivos, do que, de fato, opera a saúde. Mas eu acho que é essa também a provocação, né? De que trabalho que a gente está falando, né? Então, acho que quando a gente pensa em trabalho para produzir vida, né, como capacidade criativa, dentro da questão democrática do trabalho, das trocas entre as pessoas, do fortalecimento de vínculo, né? Eu acho que é nessa perspectiva que ele pode operar saúde, né? Não que ele só opera saúde ou só adoecimento, né? Mas eu acho que é essa realmente a provocação. O que a gente está operando, né? Que trabalho é esse? Então, acho que, inclusive, para os trabalhadores, assim, no momento, eu tô no meu doutorado trabalhando na saúde do trabalhador, porque os trabalhadores estão adoecidos, né? Assim, então, eu tô na questão do matriciamento dos trabalhadores com relação à escuta e compartilhamento de casos, né, entre a assistência social e a saúde, de questões de violência, né? Então, isso atravessa também os trabalhadores no cotidiano, né? Assim, e adoece. Então, o trabalho pautado da forma como a gente tem feito hoje em dia, ele é mais adoecedor, né, do que realmente ele produz outras possibilidades. Mas é esse o tensionamento, e eu acho que é isso que a gente também precisa olhar, porque se a gente não tem mais o trabalho vivo, né, é o trabalho morto, a gente morre também e não consegue cuidar do outro, né, não consegue operar saúde, né? Então, acho que essa é a grande questão e é o grande desafio, né? Então, assim, eu acho que é possível, mas precisa ser construído, né? Então, é nesse sentido a minha fala. Eu ia acrescentar mais um elemento que tem uma categoria que é o trabalho, além do trabalho morto-vivo, tem o trabalho imaterial. Sim. O trabalho imaterial, ele por si só já está dizendo, né, ele não consegue se tornar palpável, mas ele acontece a partir dos encontros, né, que se dão com os sujeitos e também a partir das relações que se estabelece com o universo do trabalho. E que isso a gente precisa constatar, a gente precisa estar sempre atrás da compreensão do que esse trabalho nos afeta. Um outro elemento que eu ia dizer, isso baseado da Dona Ângelo, que ela fala que pobreza não é escolha, né? A pobreza não é uma condição que a gente escolhe, ninguém escolhe nascer pobre, não é do parto que vem isso, né? E levando em conta que a gente tem uma população, vocês mesmos citaram aqui, vulnerável, com necessidades primárias, né? Enfrentamentos diários que são de colocar a vida, né, em uma precariedade, né? E que remetem à questão do trabalho, a essa sociedade do cansaço. Então, fica uma equação muito difícil de conseguir equilibrar. Porque se a gente tem, então, essa condicionalidade determinante da vida, que é não a escolha, não nascer rico, né? Não nascer com condições para acessos à vida, já nascer nessa condição que é desfavorável e ainda ter que lidar com as possibilidades do trabalho limitante e que vão assujeitar as pessoas. Então, é um desafio muito grande. Portanto,
a ocupar-se desse corpo com saídas que vão gerar prazer, é uma possibilidade. Daí, ao mesmo tempo, linkando com a conversa do professor Tadeu de manhã, da guerra às drogas, né? Porque as drogas vão gerar, é inegável, prazer, e é uma forma de também dar conta do corpo de coisas que nos afetam, né? Então, fica uma equação ainda mais difícil, mais torturante e limitante, né? Parece que a gente está entrando num gargalo, né? Que a questão do trabalho afeta diretamente tudo isso que a gente está dizendo aqui. Bem, para não ser tão assim exagerado e deixar vocês também, eu sei que tem outras atividades, são 13h35, né? E em respeito também a outros espaços, eu queria agradecer em nome do grupo, da comissão, a presença de vocês, a colaboração, agradecer também vocês que estão aqui acompanhando, né? Quem também acompanhou de algum modo pelo YouTube. Eu acredito que os vídeos vão ficar disponíveis depois no canal do GPPS, né? Para quem quiser rever ou ver, indicar, né? Então, uma oportunidade, fica o registro desse momento, agradeço imensamente e bom encontro, e quem é aqueles que eu não vê, um bom feriado de quinta-feira. Um abraço.